Vamos lá, né, para mais uma lista de questões, trabalhar agora, né, a respeito da resolução que está presente no seu edital, tá? Resolução 146, tá bom? Então, olha só, como é uma resolução, né, um pouco mais extensa e, como eu sempre digo, né, o objetivo é que você primeiro pegue a lista de questões, tá? Depois, você vem aqui na aula verificar as suas respostas, tá? Se você respondeu certo, se você respondeu errado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos verificar aqui as respostas, tá bom? Objetivamente, tá? Porque se eu ficar lendo questão por questão aí também, garganta, né, vai pra cunha, né? Então, bora lá. Primeira questão, certo? A base aqui, né, texto da resolução. Jurisdição administrativa será exercida em grau de recurso pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis e, em primeira instância, pelos Conselhos Regionais de Corretores, tá? Então, aqui, gabarito da nossa questão é a alternativa letra C, tá? Grau de recurso pelo Conselho Federal. 2. O processo originado de auto de infração ou termo de representação deverá ser assegurado ao processado. Vai ser assegurado ampla defesa e atender os princípios da reconsideração das decisões e da dualidade de instâncias. 3. No momento da lavratura do auto de infração verificado a ocorrência da falta, o agente de fiscalização deverá preencher modelo próprio, contendo, dentre outros requisitos, descrição circunstanciada dos fatos e também, né, no caso aqui, a qualificação e o endereço completo do autuado, tá? 4. Caso o espaço próprio de um único instrumento de auto de infração não seja suficiente para esgotar a descrição dos fatos, o agente fiscalizador deverá. Na questão de número 4, o autante prosseguirá a descrição dos fatos caracterizadores de uma ou mais infrações em tantos instrumentos de auto de infração quanto forem necessários. Então, letra D. Quando a autuação tiver por fundamento anúncio impresso ou documento de qualquer natureza, o procedimento correto a ser adotado pelo autuante é o procedimento aqui adotado, né? Vai ser juntá-lo ao auto de infração. Quando a autuação se fundamentar em anúncio impresso ou documento de qualquer natureza, o autuante deverá juntá-lo ao auto de infração. 6. O autuado será cientificado da autuação mediante a letra A, certo? Esgotadas outras formas, o autuado será cientificado da autuação por um edital a ser publicado uma única vez no órgão de imprensa, tá? Gabarito letra A. O prazo, né, deverá integrar a primeira e a terceira via do auto de infração na Coordenadoria de Fiscalização do Conselho Regional, contados da data da lavratura. O prazo aqui estabelecido é de 24 horas, letra B. Questão de número 8. Para caracterizar o exercício de atividade típica de corretor de imóveis por pessoa não inscrita, a fim de embasar o encaminhamento à autoridade competente para instaurar a autoridade para instauração do procedimento contravencional, o agente lavrará. Questão 8, no caso, lavrará o auto de constatação, tá? Auto de constatação. Artigo 9º. Durante a diligência fiscal, os documentos solicitados devem ser exibidos, contudo, há um documento específico cuja exibição deve ser feita de imediato, não se aplicando o prazo de tolerância de 5 dias. Trata-se do... Aqui no caso está se tratando do
instrumento de contrato de intermediação imobiliária. O auto de infração, o de contestação e a notificação poderão ser validamente assinados pelo titular do estabelecimento fiscalizado ou por, no caso, seus empregados e prepostos. 11. Ao receber a primeira e a terceira vias do auto de infração, cabe à Coordenadoria de Fiscalização formar o processo e certificar-se que o autuado já foi penalizado pela mesma falta. Quanto à terceira via do auto, a norma determina que ela deve ser, aqui no caso, da questão 11 até a questão 20, né? Esqueci de falar isso. Questão 11 à questão 20, tá abrangendo aí dos artigos 18 ao artigo 25, tá bom? Questão 11, o gabarito é a alternativa letra C, arquivado para eventual restauração do processo, tá? Questão 12, processo disciplinar originário de auto de infração possui natureza específica quanto à produção de provas, sendo permitido aqui apenas, né, a letra B, produção de prova documental e pericial. 13. Aqui no caso nós temos prazos, né? Prazo para apresentação de defesa escrita no processo, conta-se da data do recebimento da segunda via do auto ou do dia imediato à publicação do edital, sendo fixado em 15 dias improrrogável. 14. Na instrução de sua defesa, é facultado ao autuado juntar fotocópia autenticada dos documentos referidos. No entanto, em relação a esses documentos, a Coordenadoria de Fiscalização poderá, letra B, exigir a sua conferência com os originais. 15. Questão 15. Durante o transcurso do prazo regulamentar para a apresentação da defesa, é garantido ao autuado o direito de. Aqui na questão de número 15 é garantido, letra B, ter vista do processo na Coordenadoria de Fiscalização. 16. Caso o autuado permaneça inerte e não apresente a sua defesa dentro do prazo legal estabelecido, cabe à Coordenadoria de Fiscalização, letra C, né, certificar no processo a sua inação. Esgotado o prazo de defesa, independentemente de ela ter sido apresentada ou não, a Coordenadoria de Fiscalização deverá remeter o processo para a apreciação da letra D, assessoria jurídica. 18. Ao receber um processo disciplinar, a assessoria jurídica possui a competência para desenvolver o processo de coordenadoria, fiscalização para diligências ou, alternativamente, nessa situação aqui na questão de número 18, letra B, emitir um parecer opinando conclusivamente sobre a procedência ou improcedência da autuação, tá? 19. Após a emissão de parecer conclusivo pela assessoria jurídica ou a realização das diligências necessárias, o processo vai ser remetido, aqui no caso, ele é remetido a presidente do CRECIF. 20. Recebido um processo vindo da assessoria jurídica, cabe ao presidente do Conselho Regional distribuí-lo para julgamento. Essa distribuição, né, para julgamento, à Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, tá? 21. Após a distribuição do processo do relator pelo presidente da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, cabe àquele preliminarmente verificar se a instrução processual está. Aqui no caso, questão 21 a questão 30 está abrangendo dos artigos 26 ao artigo 32, tá bom? A questão 21, artigo 26, gabarito letra B. Questão de número 22. Considerando completa instrução do processo, o relator proferirá o seu voto na sessão de julgamento. Se concluir pela procedência da autuação, ele deverá indicar expressamente, na questão 22, artigo 27, letra B, a infração aqui, né, cometida e a sanção aplicável. Questão de número 23, né? No processo de dosimetria da pena administrativa, a reincidência na mesma infração determinará
a agravação da penalidade, especificamente no caso de pena de multa, a reincidência implicará a sua aplicação. Artigo 28, parágrafo 4. Aqui no caso, letra D, né? Letra D. Reincidência na mesma infração determinará a agravação da penalidade que, no caso de multa, aplicar-se-á em dobro. Questão 24. Caso o profissional descumpra a pena de suspensão que lhe foi imposta, tal ato implica o exercício irregular da profissão e poderá acarretar, mediante irregular processamento administrativo, a aplicação de artigo 28, parágrafo 7º, cancelamento da inscrição. Como uma regra geral, aplicar-se-á uma penalidade para cada ilícito disciplinar consignado no auto de infração. Contudo, existe uma sanção específica que permite a aplicação cumulativa com outra na punição de uma só infração. Aqui no caso está tratando do quê? Você pode conferir lá no artigo 29, parágrafo único, né? Letra D. Multa, tá? A multa constitui a única infração que permite a aplicação cumulativa com outra, tá? Na punição de uma só infração. Questão 26. Para a formalização do julgamento pela Comissão de Ética e Fiscalização, é obrigatório que seja transcrito no processo. Artigo 30, letra B. O voto do relator e a decisão da comissão assinados pelos respectivos membros. Questão de número 27. Após julgamento do processo pela Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, deverá remeter os autos ao presidente do Conselho Regional para que este, né? O que ele faz aí? O artigo 31, para que seja promovida a comunicação da decisão ao autuado. Letra A. 28. A cientificação do autuado acerca da decisão proferida em primeira instância será realizado preferencialmente através de questão 28, com base no artigo 31, parágrafo 1º, gabarito, alternativa letra C. 29. Se a autuação for julgada procedente e não for possível efetivar a entrega do ofício de decisão ao autuado, o Conselho Regional deverá proceder à notificação por meio de servidor ou, em último caso, o artigo, na questão 29, artigo 31, parágrafo 2º, né? Vai ser por edital, né? Parágrafo 3º também, né? Por edital a ser publicado uma única vez no órgão de imprensa. 30. Da decisão que impuser penalidade, cabe recurso, contudo, se transcorrido o prazo recursal, sem que o recurso tenha sido interposto, cabe ao presidente aí do CRECI determinar, letra B, artigo 32, parágrafo único, determinará a execução da penalidade. 31. O autuado que desejar contestar a decisão que julgou procedente a autuação poderá interpor recurso para o Conselho Federal e esse recurso deverá ser apresentado por meio de petição dirigida ao presidente do Conselho Regional, possuindo efeito suspensivo, num prazo de... O prazo aqui, de acordo com a legislação, artigo 33, prazo de 30 dias, tá? Das questões 33 até a 31, desculpa, da questão 31 até a 40, elas foram feitas com base do artigo 33 ao 43, tá? Vamos lá, 32. Em regra, o recurso é voluntário, no entanto, o presidente do Conselho Regional é obrigado a recorrer de ofício ao Conselho Federal, sempre que a decisão de primeira instância impuser penalidades de, no caso, artigo 34, suspensão ou cancelamento da inscrição. 33. Ao receber um recurso interposto pelo autuado, o presidente do Conselho Regional poderá preliminarmente atribuir-lhe efeito de pedido de reconsideração nessa
hipótese, ele deverá, né? Ele deverá, artigo 34, inciso 1º, B de bola. 34. Penalidade de advertência, censura e multa possui um regime específico de publicidade e registro, segundo o regulamento. Tais sanções serão comunicadas ao autuado por ofício reservado e constarão dos assentamentos. Na questão 34, gabarito artigo 38, né? Artigo 38, gabarito letra B, apenas para efeito de verificação de reincidência. 35. A pena de suspensão deve ser anotada na carteira de identidade profissional. Caso o profissional não apresente a carteira no prazo de 10 dias após o recebimento do ofício, o Conselho Regional deverá aplicar multa, solicitar busca, converter penalidade, dobrar o prazo ou publicar a suspensão em jornal de grande circulação. 35. Artigo 39, né? Vai converter penalidade aplicada na de cancelamento da inscrição, alternativa letra C. 36. Caso o plenário do Conselho Regional decida pela transformação da pena de suspensão em cancelamento da inscrição devido à não apresentação da carteira, caberá recurso voluntário do autuado e, obrigatoriamente, recurso em ofício interposto ali pelo, letra B, presidente do CRECI. 37. As multas aplicadas em processo disciplinar que não forem pagas no prazo de 30 dias contados da data de comunicação do trânsito em julgado da decisão terão como consequência artigo 40, né? Multas não pagas serão inscritas como dívida ativa para cobrança judicial. Letra C. 38. Se durante o processo disciplinar for verificado que a infração cometida pelo profissional constitui também ilícito penal, o presidente do Conselho Regional deverá, nessa situação, a questão 38, artigo 41, letra B, comunicar o fato à autoridade competente. 39. Quando ocorrer a exclusão de um profissional inscrito, o presidente ali do Conselho Regional deverá comunicar tal fato para providências cabíveis. Ele vai fazer essa comunicação, artigo 42. Artigo 42, tá, pessoal? Letra C. 40. Olha só a questão de número 40. O processo de representação terá início por despacho do presidente do CRECI, fundamentado em peças preliminares como denúncia, ofício de autoridade pública ou, na questão de número 40, a base é artigo 43, letra B. Comunicação de membro ao servidor do COFECI ou do CRECI. 41 a 50, artigos do 44 ao 56, tá? A denúncia apresentada por qualquer pessoa física ou jurídica poderá dar início a um processo de representação. Contudo, para que sejam recebidas pelo protocolo do CRECI, as denúncias devem obrigatoriamente conter a qualificação do denunciante e, na 41, a base legal, artigo 44, parágrafo 2º, a sua assinatura, tá? 42. Para proferir o despacho que decide sobre o arquivamento liminar, a transformação da denúncia em representação ou a determinação de diligências preliminares, o presidente do CRECI deverá obrigatoriamente ouvir o plenário, a comissão, a assessoria, sindicato ou o corregedor regional. A base, artigo 47, parágrafo 1º, letra C. Caso a peça preliminar contenha descrição de fato que caracterize o exercício ilegal da profissão por pessoa física ou jurídica, o presidente do CRECI deverá encaminhá-lo à autoridade competente com vistas à instauração, artigo 47, parágrafo 2º, de um processo contravencional.
Letra D. 44. Olha só. Uma vez determinado pelo presidente o processamento da representação, caberá à Coordenadoria de Fiscalização formar o processo mediante a lavratura de termo próprio. O referido termo de representação deverá ser assinado por quem que vai assinar o termo? Artigo 48, parágrafo único, tá? O coordenador de fiscalização. Antes do julgamento ou instrução aprofundada, a Coordenadoria de Fiscalização deverá certificar nos autos do processo de representação se o representado se encontra em débito de anuidade e emolumentos, bem como aqui a base da questão, artigo 50, determina que a coordenadoria deverá certificar os antecedentes disciplinares do representado e se o mesmo se encontra em débito de anuidade e emolumentos. Letra C. 46. Num processo de representação, o representado terá prazo de 15 dias para apresentar defesa escrita, facultado requerer diligências e quaisquer provas admitidas em direito, inclusive artigo 51. Não, artigo 43, né? O processo permite, além das provas documental e pericial, o depoimento de testemunhas e a acariações, né? Letra B. 47. Recebido um processo para instrução na Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, competirá especificamente ao relator presidir. Aqui a base é o artigo 55, inciso 2º, a produção da prova testemunhal e as acariações requeridas. 48. Durante a fase de instrução, né, o relator ele vai encaminhar um processo à assessoria jurídica para apreciação. Este encaminhamento deve ocorrer. Artigo 55. Temos ali a sequência de atos do relator. Verificar a instrução, presidir provas e, inciso 3º, deverá encaminhar o processo à assessoria jurídica para apreciação. Então, gabarito, letra C, tá? Após verificada a instrução e, se for o caso, produzidas as provas orais, tá? - 49. Após concluída a instrução, o relator submeterá o processo à apreciação da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional para a elaboração de artigo 56. Elaboração de um relatório conjunto no qual examinará o mérito e indicará a falta cometida e a sanção cabível. Letra C. 50. Questão 50 aqui diz, né? Se denúncia inicial contiver matéria manifestamente improcedente, o presidente do CRECI determinará o seu arquivamento. Artigo 47, inciso 1º. Se a denúncia contiver matéria manifestamente improcedente, será arquivado in limine pelo presidente do CRECI. Então, liminarmente, né? Que é o que quer dizer. Então, gabarito letra A. 51. 51, a questão 60, as bases aqui do artigo 57 a 67, tá? Para o julgamento de um processo de representação em primeira instância, o presidente distribuirá o processo a um conselheiro que atuará como relator. Segundo a norma, é vedado a distribuição desse processo para. A distribuição é vedado aqui para os componentes da diretoria e os membros da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional que tenham funcionado no processo. 52. Após o julgamento da representação pelo plenário do Conselho Regional, é requisito formal obrigatório para a regularidade do processo a transcrição, aqui no caso,
do voto do relator e da decisão do plenário com as suas respectivas assinaturas. Da decisão proferida, né? Aqui eu esqueci de tirar o comentário, né? Aqui já está a resposta, mas eu vou corrigir aqui, né? O gabarito é a alternativa à letra A. Beleza? Alternativa à letra A. Questão 54. Contra a decisão que julgar procedente a representação, o representado poderá interpor um recurso para o Conselho Federal. O prazo para essa interposição estabelecido aí é 10 dias. São de 10 dias. 55, né? 55. Aqui no caso A54, artigo. Esqueci de anotar aqui o artigo, mas não tem problema, né? Vamos lá, 55. No âmbito da distribuição de competências estabelecida pelo Código de Processo Disciplinar, compete especificamente à Coordenadoria de Fiscalização do CRECI. Compete aqui, né, lavrar o termo de representação e promover diligências preliminares. 56. Dentre as atribuições do presidente do Conselho Regional, no processo disciplinar, inclui-se a competência para, aqui, reconhecer efeito de pedido de reconsideração e recurso interposto contra a decisão de primeira instância. 57. A Comissão de Ética e Fiscalização Profissional possui uma competência híbrida, atuando como órgão julgador em alguns casos e instrutor em outros. Cabe a ela julgar em primeira instância o processo originado de, no caso, termo de representação, tá? 58. O plenário do CRECI ou suas turmas, conforme o caso, possui competência para julgar originariamente, ou seja, em primeira instância, processos decorrentes de multa eleitoral. Não, pera aí. Ai, caramba, desculpa, eu tô confundindo aqui, tá? 58 não. É termo de representação, tá? Letra B, termo de representação. 59. Além de julgar originariamente a representação, o plenário do CRECI atua como instância revisional, né, nos processos decorrentes de. Aí aqui no caso é letra C, auto de infração. Ao plenário do Conselho Federal é atribuído a competência para atuar nos processos disciplinares como, né, última e definitiva instância. Gabarito, alternativa, letra D. Beleza? Show de bola, né? Finalizamos então aqui essa lista, 60 questões, para você praticar, para você revisar todo esse conteúdo que está presente aí dentro da sua prova, tá bom? Então, a revisão já começa a partir das questões, tá, pessoal? Então, cada questão aí, se você for pensar, é um mapeamento da legislação para você revisar depois todo esse conteúdo, beleza? Galera, então finalizamos aqui essa lista. Eu agradeço então pela sua atenção, pela sua participação. Um forte abraço, bons estudos e a gente se encontra no próximo bloco para tratarmos de mais assuntos. Tchau, tchau.